Direito coletivo do trabalho. O direito coletivo do trabalho surgiu como um ramo jurídico de tutela dos funcionários, moldando uma rede de proteção que equipara as condições de contratante e contratado na relação profissional firmada. Essa área apresenta instrumentos e princípios especialmente delineados para o atendimento de seus interesses, os quais veremos a seguir juntamente com os impactos sofridos em razão da reforma trabalhista. Conceituação e composição do direito coletivo do trabalho. Também conhecido como direito sindical ou corporativo. Ele é uma vertente do direito do trabalho, não dotado de autonomia. O campo de aplicação são as interações laborais grupais, envolvendo um conjunto de pessoas. Então, o direito coletivo do trabalho estuda as relações coletivas de trabalho. Por exemplo, entidades sindicais. As entidades sindicais são gênero das quais são espécies, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, os seguintes entes: os sindicatos, as federações, as confederações e as centrais sindicais. As três primeiras são entidades de primeiro, segundo e terceiro graus, respectivamente, e representam tanto categorias profissionais, profissionais diferenciadas, econômicas e profissionais liberais. As centrais sindicais representam apenas os trabalhadores, sendo que não há previsão de entidade semelhante que represente os empregadores. Observação: princípio da unicidade sindical. Sindicatos são entes de direito privado, representam particulares e são criados exclusivamente por iniciativa destes, para a representação e defesa de seus interesses. O sindicato é um sujeito coletivo, porque é uma organização destinada a representar interesses de um grupo, na esfera das relações trabalhistas. Tem direitos, deveres, responsabilidades, patrimônio, filiados, estatutos, tudo como uma pessoa jurídica. Federações são entidades sindicais de segundo grau, que representam a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. Na estrutura sindical brasileira, estão entre o sindicato e a confederação que representam determinadas categorias. Para criar uma confederação, são necessários 5 sindicatos de determinada categoria específica. Confederação. As confederações são entidades sindicais de terceiro grau, que representam categorias profissionais, econômicas ou profissionais liberais. Na estrutura sindical brasileira ocupa o maior grau. Sua criação deve contar com pelo menos 3 federações com registro sindical da categoria que pretende representar. Ademais, é importante destacar a exigência legal da sede da confederação ser na capital do país, ou seja, em Brasília. Centrais sindicais. As centrais sindicais, instituídas pela Lei 11.648, de 31 de março de 2008, no ordenamento jurídico brasileiro, são entidades de representação geral dos trabalhadores, de abrangência nacional e possuem como atribuição a coordenação da representação dos trabalhadores e como prerrogativa a participação das negociações em diálogo social de composição tripartite, onde haja interesse dos trabalhadores. Observação: o artigo 510 da CLT diz o seguinte: toda empresa com mais de 200 empregados deve contar com uma comissão composta por trabalhadores e que terá a finalidade de promover o entendimento entre empregados e empregador. A comissão cabe realizar o diálogo com a direção da empresa para pacificar os conflitos de natureza trabalhista e levar as reivindicações dos empregados, além de fiscalizar o cumprimento das normas do trabalho, inclusive as cláusulas de convenções e acordos coletivos. Custeio dos sindicatos. Bom, contribuição sindical. A contribuição sindical dos empregados, devida e obrigatória até novembro de 2017, era descontada em folha de pagamento de uma só vez no mês de março de cada ano e corresponderá à remuneração de um dia de trabalho. Com a reforma trabalhista, a contribuição sindical só será exigida mediante autorização prévia, voluntária, individual e expressamente por escrito autorizado pelo empregado. Contribuição confederativa. A contribuição confederativa, cujo objetivo é o custeio do sistema confederativo, poderá ser fixado em Assembleia Geral do Sindicato, conforme prevê o artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal e a linha E do artigo 513 da CLT, independentemente da contribuição sindical. Observação: tal contribuição somente pode ser exigida dos empregados filiados ao sindicato. Contribuição assistencial.
A contribuição assistencial, conforme prevê o artigo 513 da CLT, a linha E, poderá ser estabelecida por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, com o intuito de sanear gastos do sindicato da categoria representativa. Da mesma forma como ocorre com a contribuição confederativa, conforme estabelece o artigo 579-A da CLT, a assistencial somente poderá ser exigida dos empregados filiados ao sindicato. E mensalidade sindical. A mensalidade sindical é uma contribuição que o sócio sindicalizado faz facultativamente, conforme o artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, a partir do momento que opta em filiar-se ao sindicato representativo. Essa contribuição normalmente era feita através do desconto mensal em folha de pagamento, no valor estipulado em convenção coletiva de trabalho, sendo vedado tal desconto, devendo proceder de forma igual à contribuição sindical. Negociação coletiva. Bom, nas negociações coletivas entram nesse campo o contrato, a convenção e o acordo coletivo de trabalho. O primeiro é desenvolvido pela organização sindical para atender às necessidades de sua categoria, prevendo as disposições contratuais a serem observadas por empregador e empregado quando firmado o vínculo empregatício. Por sua vez, o acordo coletivo de trabalho é estabelecido entre entidade sindical e empresa, não obrigando todas as corporações, mas apenas as acordantes. Já a convenção coletiva de trabalho é assinada pelos sindicatos de ambas as partes, patrão e funcionário, e obriga ambas as categorias. Então, o artigo 611 da CLT define convenção coletiva de trabalho como o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, as relações individuais de trabalho. Já o acordo coletivo de trabalho é o acordo que estipula condições de trabalho aplicáveis, no âmbito da empresa ou empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho. A celebração dos acordos coletivos de trabalho é facultado aos sindicatos representativos das categorias profissionais, de acordo com o artigo 611, parágrafo 1º da CLT. Reforma trabalhista negociada e legislada, de acordo com os artigos 611-A e B da CLT. Então, os impactos promovidos pela reforma trabalhista. As alterações realizadas pela Lei 13.467 de 2017 refletiram na legislação laboral como um todo, dividindo opiniões sobre a flexibilização das normas dispostas na CLT. As disposições a seguir tratam especificamente dos seus reflexos do direito coletivo do trabalho. Os artigos 611-A e 611-B prevêem, respectivamente, assuntos passíveis de discussão e que não podem ser reduzidos ou suprimidos em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva do trabalho. Então, o artigo 611-A diz o seguinte: a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuser sobre, primeiramente, inciso 1, pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Inciso 2, banco de horas anual. Inciso 3, intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Inciso 4, adesão ao programa Seguro-Emprego, de que trata a Lei 13.189, de 19 de novembro de 2015. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Inciso 6. Regulamento empresarial. 7. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. 8. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. 9. Remuneração por produtividade, incluídas gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. 10. Modalidade de registro de jornada de trabalho. 11. Troca do dia de feriado. 12. Enquadramento do grau de insalubridade. 13. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, exclusivamente supressão ou a redução dos seguintes direitos:
normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, salário mínimo, valor nominal do 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, proteção do salário na forma da lei, constituído crime sua retenção dolosa, salário família, repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. Número de dias de férias devido ao empregado, gozo de férias anuais remunerados com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, licença maternidade com a duração mínima de 120 dias, licença paternidade nos termos fixados em lei, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, aposentadoria, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Definição legal sobre serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento nas necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Tributos e outros créditos de terceiros. As disposições previstas nos artigos 373-A, 390, 92, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 dessa consolidação. Então, a inclusão de tais dispositivos estimula a negociação coletiva e a aproximação entre quem é imprescindível nessa relação, no caso, os sindicatos, empregados e os empregadores. Muitos frutos podem ser colhidos a partir daí, só fomentando a atuação da organização sindical e o diálogo. Então, essa interação positiva promove uma boa-fé nas condutas, ajuda as partes a dirimir conflitos e estabelecerem projetos em conjunto, melhorando o ambiente de trabalho, a geração de empregos e a competitividade no mercado corporativo. Contudo, o rumo contrário a esse é tomado pela reforma trabalhista pela inclusão do artigo 477-A, onde esse artigo retira a necessidade de homologação por parte dos sindicatos das dispensas imotivadas coletivas, colocando em risco a distinção de toda uma categoria. Diz o seguinte, o 477-A: as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação, incluído pela Lei 13.467 de 2017. Em suma, a forma trabalhista ainda é desafiadora em vários pontos, e sua efetiva aplicação será verificada com o tempo, conforme a apreciação dos magistrados e formação de jurisprudência no assunto. Então, o direito coletivo do trabalho é uma vertente fundamental diante da massificação das relações trabalhistas, fenômeno estipulado pelo aumento da população mundial e a complexidade trazida pelas inovações tecnológicas. A necessidade de tutela existe para compensar a hipossuficiência do empregado.